Olá, meus nobres ouvintes do meu podcast. Estamos aqui para mais uma vez aprendermos um pouco com experiências de vida, com as suas experiências e com as minhas também. Hoje, o que nós vamos tratar hoje é a diferença entre colégio público e colégio privado, aquele que é pago. Vamos começar pelo que é pago. Se você escolher bem a escola, o seu filho irá crescer sem nunca ter tido problema, muito provavelmente, é claro. É claro que tudo tem um ponto fraco, mas existe muito mais chance do seu filho ter todo o equilíbrio possível enquanto está aprendendo, enquanto está sendo projetado para uma vida adulta mais tarde. E quando eu falo de filhos, eu quero dizer filhos e filhas. E no particular, os profissionais são muito melhores, né? São mais disciplinados, têm mais técnicas, têm mais dedicação, paciência, até porque está sendo pago para isso. Então, até o prazer, a profissional ou profissional na categoria professor tem mais ânimo, pois todo lugar que tem regra, limite e é implacável na hora de cobrar as coisas é respeitado, pois isso é bom para quem está lá prestando os serviços e é bom para quem também está matriculado. Vou dizer uma coisa que você deve carregar para o resto da sua vida. Você deve sempre se lembrar disto. Quando nós somos crianças, a gente não sabe das coisas. A gente sempre vai precisar de um adulto para nos dar um equilíbrio nas coisas. Para a gente não escorregar, não fazer besteiras, não se machucar ou não machucar um outro coleguinha. É sempre assim. E outra coisa. A televisão fica ensinando a gente a afastar os nossos filhos das pessoas. Tá fazendo errado. Seu filho deve ter amizade com o padeiro. Sua filha deve ter amizade com o padeiro. A sua filha e seu filho têm que ter amizade com os vizinhos. O seu filho e a sua filha têm que ter amizade com os professores. Seus filhos têm que ter amizade com os motoristas que prestam serviços para eles irem à escola, ir e vir, seja onde for. Tem que ter amizade até com os próprios familiares. Sabe por quê, meu nobre amigo? O equilíbrio. Seu filho e sua filha vai precisar de amigos, vai precisar de pessoas por perto durante toda a vida deles, inclusive vocês que são os pais. Então, se vocês afastarem, criarem seus filhos mal educados, criarem seus filhos ignorando as pessoas em volta, seus filhos serão ignorados e, infelizmente, estarão por conta própria. Isso não é falado, não é mesmo? Eu vou lhe contar um segredo. Quando seu filho vai prestar inscrição para as Forças Armadas, Exército, Aeronáutica, seja o que for, e ele é dispensado, o que acontece com ele é ser abandonado e ali, meu amigo, ele está por conta própria. E um simples dente estragado levado é considerado como alguém moribundo, inútil, prestes a estar morto. É assim que é visto as coisas. O mundo é implacável e cruel, não acha? Então o ser humano precisa um do outro. Mas vamos voltar ao raciocínio das crianças. Quando o seu filho vai para o colégio público, ele toma um choque, um susto de cultura. Ele ou ela. Começando pelas meninas. A sua filha entra no colégio público como uma flor. Quando você for ver daqui uns tempos, a sua filha está até falando grosso, caramba. A voz áspera, fria, estranha, com comportamento completamente mudado. Pesada, um pouco mais elétrica. Não reparou isso, não? Mais assustada, arisca, cheia de palavrões,
hábitos ruins, estranhos, ela mesma nem sabe dizer por quê. É inocente, eu sei. Ela não sabe das coisas. Você vai pegar o seu filho, você tá vendo, notando seu filho um pouco mais quieto, acuado no canto. Quando você vai investigar ou força ele a dizer por que ele está assim, quando ele resolve falar, você descobre que seu filho foi ameaçado naquele colégio público, geralmente por coleguinhas que é bem mais velhos. Eu não vejo equilíbrio nisso, você vê? A diferença entre tamanhos, idades e posturas. Mas você deve ter calma, porque ali todos são crianças. E como eu já expressei antes, quando nós somos crianças e muito jovens, a gente não sabe das coisas ainda. Temos muito que aprender. Vai por mim. Pois até adultos a gente ainda está aprendendo. Existem coisas que a gente fez e que a gente não faria mais. O ponto fraco disso é que professores deixam crianças sozinhas, principalmente no intervalo que eles têm. Você não tem um agente secundário para poder ficar perto das crianças e dar equilíbrio a elas, para orientar elas, mantê-las disciplinadas, vamos dizer assim. Pois eles vão tomar café, fazer reuniões e etc. Tem o descanso deles também, que é natural, é direito. Mas as crianças nesse pedacinho de tempo ficam sozinhas. Aí, meu amigo, acontece de tudo. Praticamente todo brasileiro já recebeu um tapinha no traseiro de outros colegas em colégios públicos, já foi bulinado de alguma forma. Praticamente todos. Mesmo que essas pessoas hoje em dia chegaram a juízes, promotores, delegados, federais, até estes e estas mulheres já foram bulinados nos colégios públicos. E ninguém fala disso, né? É claro que não. Aí todo mundo quer botar filhos com alto grau de confiança, é induzido a colocar filhos em qualquer lugar com grande influência, né? A tal da influência, ela existe, tá? Mesmo que isso é desmentido para te deixar sem raciocinar, sem uma bússola. Ora, você tem que saber quando uma coisa é para a esquerda e quando uma coisa é para a direita. Você tem que ter a bússola do raciocínio. Feliz é o pai e a mãe que vai pegar o seu filho na escola, que leva e que traz sempre. Isso, se possível fosse, era para acontecer para sempre. Mas como a vida é difícil e temos horário para todos e coisas para cumprir, a gente não consegue. Eu entendo, é compreensível. Nesses lugares, infelizmente, de colégio público, dependendo da escola, tem brigas todos os dias. Os filhos e filhas sempre saem marcados, assustados, apavorados por uma coisa que não era para acontecer. Existem constrangimentos. E ali naquela época nós temos que nos desenvolver em defesas, porque estamos praticamente por conta própria, aprender a lutar e etc. Alguns são inocentes, são punidos injustamente, isso acaba aumentando a raiva, o descontrole, né, daquelas crianças. Ora, você ainda não entendeu que o mundo tem o verso e o averso? Vamos supor, um exemplo. Você tem que perdoar o teu próximo. Você tem que perdoar, não importa. Você quer às vezes, muitas das vezes, enfiar a burdoada na pessoa, mas você tem que perdoar. E outra é 70 vezes 7. Faz a conta, quanto que dá isso. Só que você perdoa, mas não significa que você tem que ficar perto, próximo àquela pessoa. Até porque para poder manter o equilíbrio das coisas. Senão vocês estarão em desequilíbrio, porque não há concordância. Até nas escolhas, um é escolhido, mas o outro é abandonado. Você nunca viu isso não? Em uma partida de futebol ou em outras coisas? Sempre um ou uma é escolhida ou escolhido e o outro é deixado. Repare isso que você vai ver na naturalidade da vida. Então, para manter o seu equilíbrio, se você tem ranço,